entrevistamos a banda Flicts, que de forma clara e direta mostra a essência do punk rock. A banda começou na região ali da freguesia do Ó, Pirituba, né? Onde eu e meu irmão a gente cresceu. E a gente gostava muito de punk rock, skate, e aí, enfim, veio a ideia de fazer a banda, de tentar ter uma banda, aprender a tocar instrumento e tudo mais, e aí a gente começou a tocar os dois, isso lá pro começo dos anos 90. E o Flicts mesmo, conforme a gente foi tocando, foi melhorando, a gente começou o Flicts como Flicts mesmo em 96. E o nome veio do livro do Ziraldo, né? A gente lia bastante o livro do Ziraldo, o Flicts, né? Que fala de uma cor que não se ajustava no mundo, não se ajustava entre outras cores, ele resolve se afastar de tudo isso e mudar para a Lua, e quando ele chega perto ele percebe que a cor da Lua é uma cor Flicts, né? A gente pegou, essa coisa é um nome fácil, é um nome curto, fala dessa coisa do desajuste, que é o que a gente sentia ali como adolescente de classe média baixa, de família operária, ali na periferia de São Paulo, então casou tudo isso, é daí que vem o nome. E o Ziraldo sabe, teve uma edição do livro do Flicts que ele fala, o Flicts já virou um monte de coisa, virou peça de teatro, virou até banda de rock. Então, foi bem legal saber que ele sabe que a gente existe, assim, de alguma forma. A gente começou com fita demo ainda, né? Pré-internet, então fitinha, 2 fitinhas demos. Depois a gente lançou um split com uma banda de parceiros nossos até hoje que estão na ativa também, que é os Excluídos. Depois a gente chama Apostando Tudo. Chama Apostando Tudo. De 2000. O primeiro álbum mesmo nosso foi Canções de Batalha, de 2002. Inclusive, agora no ano passado a gente fez alguns shows de 20 anos só tocando o disco na ordem certinha. Foi bem legal também, a gente fez uns 4, 5 shows para celebrar os 20 anos desse disco. E aí a gente voltou em 2010 com tudo e lançou o Singelos Confrontos e os Sonhos Corrompidos. Depois nós fizemos um split com uma banda de Londres chamada Left 4 Dead, que é um compacto de 7 polegadas. E depois nós fizemos um lançamento mais recentemente do DVD, que é um histórico de todos esses anos. A gente considera todas as turnês que nós fizemos e tal. A gente é influenciado pelo punk dos anos 80, pela primeira geração do punk brasileiro, né? Então, do Cólera, do Rato Esporão, do Olho Seco, né? Dos Garotos Podres, né? Dos Inocentes. Então, assim, e eles é que foram os precursores naquele momento de final de ditadura, né? Estavam rompendo ali várias barreiras, uma molecada de periferia, né, sem recurso financeiro nenhum, e que meteram a cara e fizeram as coisas acontecerem. Então o Sub saiu dessa forma, né, o próprio Grito Suburbano, depois teve o Festival do Sesc, que foi uma tentativa de unir as cenas de São Paulo e do ABC, que é um começo do fim do mundo, né, que depois teve a sua reedição depois de 30 anos. Então isso foi por ali que a gente começou a conhecer as bandas, né? Porque também lançar um LP era um negócio muito distante, né? A indústria fonográfica era muito elitizada, digamos assim, né? Então foi essencial para que a gente capturasse aquele espírito e começasse essa efervescência do movimento punk que depois se chegou em várias outras gerações, até hoje, né? Acho que era uma forma de numa situação em que as bandas não tinham capacidade de financeiramente lançar seus próprios materiais, juntar um monte de gente, se cotizar, dividir os custos e conseguir lançar material. Para nós foi muito importante, assim, como referência do que fazer, até como lançar material, de como gravar material. Essa galera foi fundamental para a gente conseguir sair da garagem e começar a tocar. E era um momento que as bandas circulavam um pouco, né? Hoje as bandas tocam no Brasil inteiro e tal. Naquela época não, né? Você ouvia falar de uma banda, uma que não tinha internet, a comunicação assim mais precária, né? Chegava através dos zines, né? Uma fanzine, o cara, você trocava ideia com um ou outro. Mas efetivamente as bandas não tocavam para todo mundo, né? Você ouvia falar lá do Distrito Federal, mas não tinha muito a referência deles ao vivo, né? Então essas coletâneas também circulando um pouco dos discos que iam acabar nas fitas cassetes, né, de todo mundo, né? Foi importante, foi bem relevante aí. A gente começou a sair de São Paulo, primeiro para o interior de São Paulo, né? Daí a gente foi para Curitiba, então foi um processo assim, devagar e sempre, né? Para sair do país, a gente fez uma turnê junto com o Agrotóxico, que é a banda que o Jefferson a gente pegou uma certa estrada que o Agrotóxico já tinha consolidado antes, o Olho Seco, o Cólera indo pela primeira vez. Então, pra gente foi
relativamente, não vou dizer fácil, mas já se sabia como logisticamente organizar uma turnê, né? E o Agrotóxico, que é outra banda do Jefferson, que eu entrei depois, em 2005. E a gente foi as duas bandas. A gente odiou do Jefferson, que tinha que fazer o dobro de shows em 2004. O Agrotóxico já tinha ido para a Europa em 2002, né? 2002. E aí a gente lançou um split, Agrotóxico Flix. E a ideia era lançar o split e fazer uma turnê na Europa. Foi o que a gente fez. Lançou o split, o Third World Jihad, e foi para a Europa em 2004, em setembro, e foram 30 dias, 27 shows. Dentro da cena punk, você tem pessoas que organizam essa turnê, que fazem o trabalho de booking, de entrar em contato, de ter o material, ter o backline, o equipamento. Então você tem uma estrutura já mais ou menos pronta, né, para fazer a turnê. Dá para tocar todos os dias. Facilita bastante. E o Flix também marca assim, tem a marca do punk brasileiro, que é o que na Europa faz bastante diferença, né? Por isso que o Ratos de Porão, o próprio Cólera são gostam muito, porque a gente tem uma marca. Existe punk de todos os lugares, né? Ou não de todos os lugares, mas tem várias cenas, e o punk brasileiro é uma dessas cenas importantes, né? O punk finlandês, o punk europeu, o punk americano, e o punk brasileiro tem essa marca, né? Então acho que a gente conseguiu dar continuidade a esse legado aí da primeira geração do punk, né? E continuar levando, né, a criatividade brasileira, a forma como a gente faz música, a forma como a gente enxerga as letras, a situação socioeconômica que a gente vive no Brasil, que é completamente diferente da Finlândia, da Suécia, da Alemanha, né? Então essa interação é muito interessante também pra gente e pra eles também, é uma boa troca, né? Mas foi a primeira vez que a gente vivenciou uma turnê assim, o Flix, de tocar todo dia e viajar. A gente tocou Itália, Alemanha, Eslovênia, 7 países, acho. Hungria, República Tcheca, então foi uma experiência de vida assim bem marcante. Na Casa de Cultura do Butantã, um evento gratuito, e vai ser bem legal, porque a gente tem uma relação com São Paulo também, né? Nas letras, nas músicas, na forma de compor, de escrever. Então vai ser bem especial, né? A gente, o Ira, né? Refugiados. A ordem vai ser Refugiados, começa com Refugiadas, que é uma banda muito legal. Só de garotas? 14, só de garotas. Aí depois tem a gente às 3h30. Tem o Asteroides Trio com participação do João Gordo, do Rato de Porão. Depois o Aí tem a Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo, senão é muito legal. E no final, às 20 horas, o Ira, né, na Casa de Cultura do Butantã, de graça. Vai ser bem legal. Depois, no dia 11 de fevereiro, a gente toca na Jai Club, aqui no Paraíso. Que tem Inocentes, Invasores de Cérebros. E o Deserdados. Isso. E aí tem... Depois a gente vai pra Curitiba, a gente toca no Carnaval, que tem um festival muito bacana lá, que chama Psycho Carnival, que junta toda a cena de Psychobilly e também algumas bandas de punk rock. A gente toca, então, no dia 18 de fevereiro, vai ser no Jokers, em Curitiba. A gente, no Canções de Batalha de 2002, a gente tinha lançado uma música que chama Pauliceia. E apesar da música ser bastante explícita, né, o refrão é Pauliceia de todas as cores, e tinha uma parte da cena punk ou da cena alternativa em São Paulo que era um tanto quanto ambígua politicamente. E a gente percebeu que essa parte pequena, mas chata dessa cena alternativa que era ambígua, usava essa música numa espécie de orgulho paulistano, mas à direita, de uma forma preconceituosa, xenófoba, transfóbica, homofóbica, etc e tal. Isso foi incomodando a gente, apesar da maioria do público do Flix entender a letra, essa minoria, que não ia sempre nos shows, mas a gente sabia que existia, incomodava. Assim, parece que o pessoal lê a letra de trás para frente, né? Aí a gente falou assim, quando foi lançar o disco novo, a gente falou, vamos fazer uma letra mais explícita, né? E aí já começa com, né, a bandeira do Estado de São Paulo, a bandeira e o hino nacional, porque tinha uma galera já direitosa na cena punk, a gente já sacava aqui no Brasil também, que estavam pegando esses símbolos nacionais, e sei que tem um nacionalismo de esquerda, mas essa galera estava dando uma cara muito direitista para esses símbolos, né? Que desagou depois dessa coisa da bandeira, né? E tanta camisa da seleção brasileira. Uma percepção de que na cena punk havia esse problema, na cena alternativa, de uma galera indo para a direita de uma maneira perigosa, e na sociedade brasileira tinha uma galera indo para a direita. E a gente quis marcar uma fronteira, né? Então, assim,
aqui tá a linha, agora ou você tá do lado de lá ou tá do lado de cá. Depois que a música foi lançada, parece que foi uma profecia, né? Porque assim, tudo foi um processo que parece que estava sendo requentado naquele ambiente, né? Que desagou nesse nacionalismo, nessa coisa da direita reacionária criar uma cara no Brasil, né? Que até então era um pouco mais enrustido, né? Não tinha os seus representantes, né? E depois isso foi bastante explícito, né? Nos últimos anos e tal. E isso também reflete em toda a sociedade, né? Inclusive tá no punk, como o Rafa falou, né? Então, assim, foi a música veio acompanhando e por isso que foi criando força. Eu acho que as pessoas foram identificando a música com a realidade das coisas, né? Inclusive o Bloco 77 já tocava ela há muito tempo, a música ganhou uma certa espaço fora do punk, né? Mas esse período, analisando a questão brasileira mesmo, eu acho que uma série de conflitos e uma série de tensões que já vinham desde do período da ditadura militar, mas sobretudo esses conflitos que não foram resolvidos, eles só foram congelados, eles continuaram se tornando cada vez mais tensos, e quando acho que a gente tem o primeiro governo de centro-esquerda do PT, aí você tem o segundo governo Lula, o primeiro da Dilma e o segundo da Dilma que foi interrompido, esses setores de direita, né, que de certa forma perderam o domínio e a hegemonia com a redemocratização, eles resolveram dar as caras de maneira mais explícita. E principalmente setores da direita mais fascista e mais radical, que antes ficavam mascarados pela direita tradicional, eles mostraram a cara agora. Eles perderam a vergonha de dizer quem são, né? A minha preocupação agora é como é que esse novo governo do presidente Lula, como é que ele vai conseguir conciliar tantos setores, desde uma esquerda mais radical até uma direita tradicional, passando pela centro-esquerda, como é que isso tudo vai ser conciliado? Tendo sempre como ameaça essa extrema-direita fascista que aprendeu a se organizar e aprendeu a atuar, né?